uma vergonha. Esse árbitro tem que ser punido por, no mínimo, 1 mês e fazer sangrar do bolso dele e ele ser exposto nacionalmente como mal educado. Falta-se da Tricolor. Ontem o São Paulo venceu o Santos 2-0. Mais uma vitória importante do Tricolor. Essa pressão que tinha ali no Campeonato Paulista, o risco de rebaixamento. O São Paulo agora com essa vitória um pouco mais tranquilo. Vamos acompanhar aqui o pessoal da CNN Esportes, Domingol com o Benja. Eles falando dessa vitória do São Paulo ontem, a repercussão da vitória do Tricolor, já deixar os créditos aqui, CNN Esportes. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do São Paulo contra o Santos. Ô, Michel, em homenagem à dona Dolores, que vitória ontem do São Paulo de novo, hein? Bem. Mas que chororô do Santos! O Gabriel Menino não era pra ser expulso? Era. Tá louco? Foi Não, infantil. tá Qual a maluco. reclamação, cara? E dava pra ver que ele ia ser expulso já. Tava pedindo. Tava pedindo pra ser expulso, Benja. Não tem como. Eu falei isso, mais um pouquinho não deu outra. Mas com 30 e poucos minutos, será que ele foi 37, expulso? 37 minutos foi expulso. Tava pedindo, Benja. Não tem como. Mas o São Paulo, Benja, jogou bem demais. Se bem que o time do Santos também não é lá, essas coisas, mas olha lá, isso aí, pô, pelo amor de Deus. Isso aí, eu acho que ali já era pra ter sido expulso pra Ele mim. estava fora do tom desde que começou o jogo, né? Ele ia ser expulso. Ele ia, não tinha jeito. Mas o São Paulo, cara, me surpreendeu mais uma vez. Se bem que como não era o time do Flamengo, que tem muito mais qualidade que o time do São Paulo, mas sim Como o time joga do bola o Santos. Marcos Antônio, hein? Joga muito. Como joga bola, hein? O passe que ele dá pro Luciano. Como joga bola. Só que esse meio campo do São Paulo, porque ainda me preocupa um pouco, Benja. Eu acho que o meio campo do São Paulo, tecnicamente, sabe jogar com o Danielzinho, o Bobadilha e esse menino, desculpa, o Marcos Antônio. Mas eu acho que falta um pouco mais de consistência. É que nem você falou da equipe do Corinthians. Eu acho que o São Paulo hoje tomou 10 gols no Campeonato Palmeiras, é o mesmo número de gol que o Ponte Preta, que é o último colocado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o São Paulo precisa um pouco mais de consistência no meio de campo para proteger a sua linha de quadro defensiva. E eu acho que tem, o Flamengo joga assim, Cruzeiro joga assim, então assim, é o que eu vejo hoje para poder melhorar esse time do São Paulo. Mas fez mais uma bela partida do São Paulo ontem. Eu espero que o torcedor São Paulino aproveite, porque não sei como vai ser durante um ano. Qual foi o motivo da mudança nesses 2 jogos? É o Rafinha? Cara, é o eu efeito acho assim, Rafinha? Benja, eu acho que o Rafinha, ele viveu o campo, ele viveu o vestiário, ele vai saber chegar nos jogadores e mostrar a real situação. Eu acho que, cara, os jogadores de São Paulo têm que entender que só tem uma coisa no futebol que vai ajudar a mudar todos os problemas que vai ter, ou financeiro, ou dentro de campo, com o torcedor, assim vai. É o resultado, não tem como. É o resultado. Porque a gente não está recebendo, porque o torcedor não está indo ao estádio, porque estão vaiando. Cara, não quer que vai? Ganha. Quer que o torcedor faça que nem fez ontem no Morumbi, lotar o Morumbi? Ganhou do Flamengo, trouxe o torcedor lotou o Morumbi. É o resultado, Benja, não tem como. E com certeza o Rafinha deve ter chegado e falado, rapaziada, a gente vai brigar, acho que vocês têm o direito de cobrar. Eu acho que, por exemplo, o discurso do presidente do São Paulo, quando ele fala que, perguntado, quando ele fala, você tá devendo salário? Ele falou, não, salário não. Direito de imagem. Direito de imagem. Pô, direito de imagem é amigo, 80%. pra quem não sabe, o torcedor quando vê isso, fala assim, então não tá devendo salário. Rapaziada, tem jogador que recebe 60% do valor que ele tem para receber do clube na imagem, 60%, 50%. Então, assim, é o salário sim. O São Paulo tá com... Vocês fazem isso para não pagar imposto, né? Não, para não pagar imposto e burocraticamente falando, tem clubes aí que vão levar anos e anos para pagar. Então, assim, não tem como. Então, para mim, o Rafinha chegou... Deve ter conversado com os jogadores e mostrado para eles, só resultado para poder mudar a situação e a gente poder cobrar a diretoria amanhã para pagar vocês. Mas Benja, eu vou fazer aqui um contraponto. Não que o São Paulo não tenha mudado a postura, mudou. Mas eu não sei se vocês já tiveram um carro velho com aquela bateria riada que você vai lá no mecânico e dá uma carga rápida, sabe?
2 dias ela pega, no terceiro ela já não enguiça de novo. Então a gente precisa ver de fato o que é realmente uma mudança de postura. Cara, suas metáforas são... Não, mas é verdade, foi o que se assemelhou melhor ao momento, porque o negócio é o seguinte, a gente precisa ver de fato se é o fato novo, Rafinha, que trouxe ao São Paulo uma nova vida, Michel, ou se é aquele negócio, chegou um fato novo agora, mas daqui no terceiro, quarto jogo, a coisa volta a ser o que era. É o caso da bateria velha, é um sistema contaminado. Que o São Paulo jogou muito contra o Flamengo e mereceu a vitória, fato. O São Paulo ontem pegou o bônus round, possivelmente do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista agora corre risco também, que é o Santos, que é um time hoje que, desculpa, cara, o Santos com todas as partidas que ele fez esse ano, ele foi inferior a todos os adversários que ele disputou. Acho que a única partida que ele foi melhor foi contra a Chapecoense, que ele tomou 4. Então, pra você ter uma ideia como é que tá o Santos hoje. Então é uma situação, Michel, que precisa de fato ter calma. Que o São Paulo acha que ele pode jogar mais do que ele vinha jogando, é fato. Não. Mas também calma. Mas é sobre isso que eu falo. Eu acho que o torcedor São Paulo tem que entender que o São Paulo não tem time hoje para ganhar nada. Mas também não acho, como a gente já discutiu aqui, que tem um time para ser rebaixado de um Paulista ou de um Campeonato Brasileiro. Eu acho que não. Sim. Acho que tem qualidade aí para talvez meio de tabela ou até sonhar, sei lá, uma classificação para uma Libertadores, que eu já acho difícil para esse elenco de São Paulo. Mas para ser rebaixado em Campeonato Brasileiro ou Paulista, não tem time para isso. Vamos dar uma olhada aí, Marília. Preste atenção nesse trecho da entrevista do Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, ontem, depois do jogo da vitória de São Paulo. Vamos ver. Ele não pode fazer o que ele foi. Ele é o maior comando do estádio. Ele é o comando. Ele pode chamar a polícia, pode parar jogo, pode mandar apagar a luz, pode mandar atirar torcedor com laser, pode fazer tudo. Pode pedir para dirigente sair, pode relatar na súmula, pode falar que você fez uma pergunta. Ele pode fazer tudo o que ele quiser aqui. Ele não pode fazer o que ele fez. Intimidar, falando palavrão, mandando para aquele lugar. Principalmente para mim, de maneira covarde, que ele falou isso com o Lira, né, com 18 anos, queria ver ele falar isso aí com o Gabigol, com outro. Não, até comigo, eu falei para ele, por que você não faz isso para mim? Falar para o menino? Não, tá errado, tá equivocado. Então, assim, a gente não vai aceitar isso, nós vamos bater forte, já mandamos contato de bater, ele precisa ser punido, porque se algum jogador faz isso e ele toma um vermelho, ele é punido, ele precisa ser punido, não é a primeira vez, porque os jogadores me falaram, os jogadores do São Paulo que eu conheço me falaram que não é a primeira vez que ele toma, me parece que no jogo de São Paulo, um dos jogadores do São Paulo falou comigo que ele virou pro cara e falou, você é ruim demais, quem é ele para fazer isso? Ele não é Deus, ele está achando que ele é Deus, ele tem que ser responsável e não fazer esse tipo de atitude e que ele seja punido pela federação como exemplo. Não apite mais esse campeonato, é o mínimo que pode acontecer com ele, na minha opinião. Deixa eu falar um negócio, eu tenho uma amizade com o Alexandre Matos, eu gosto muito do Alexandre Matos, acho que ele já montou grandes times, já montou times ruins, faz parte. Esse time do Santos, na minha opinião, é muito ruim, mas é muito ruim, não é pouco ruim, é muito. Então o torcedor do Santos vai sofrer de novo. Agora, precisa parar, gente. O futebol brasileiro não pode mais dar atenção para esse tipo de comentário. O juiz foi covarde. Se esses caras jogassem na época de Oscar Roberto de Godoy, com Y, cara, mas eles iam chorar e ligar para a mãe. O problema, entendeu? A câmera que está lá na cabeça do árbitro, eu esqueci o nome aí, ô John. É o Gobi. João Vitor Gobi. É o Gobi. É parente do Mário Gobi? Não. Eu vi o jogo. Primeiro que eu não vi uma arbitragem desastrosa, como ele falou. O Gabriel Menino era para ter sido expulso, foi expulso certo, o cartão amarelo dele foi certo, ele encheu o saco o jogo inteiro. Na hora que ele é expulso, aquela câmera que está na cabeça do cara, não precisa ser nenhum expert em leitura labial, ele xinga o árbitro pra caramba, não, fala umas 3, 4 vezes, entendeu? Agora, que mimimi é esse, velho? Que frescurinha é essa? Eu aceito. Olha lá, quer ver? Vai mostrar a câmera? Presta atenção aqui, mano. Presta atenção. Ele é expulso. Primeiro que ele tá reclamando do quê? Do quê, gente? Mas eu não acho que a reclamação em relação à expulsão do menino, apesar de sempre ter uma reclamação de arbitragem sempre. A questão a única coisa que eu tenho a dizer em relação à declaração do Alexandre Matos, que é meu amigo também, você tem que falar sobre a federação. Este juiz, este senhor, este árbitro, ele está sendo preparado como a menina dos olhos da Federação Paulista para substituir outro na FIFA. Ele apitou Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos, Santos e São Paulo. Ele não pode apitar todos os clássicos, porque em todos os jogos os jogadores estão reclamando da postura que ele coloca dentro. Os jogadores
eles são Eu acho, eliminados. mas antigamente era uma via de duas mãos. Quando era o Godoy apitando, era o Rincon gritando com o Godoy e o Godoy gritando com o Redondo. Agora sim, o jogador fala, ele dá amarelo. Aí ele fala pro jogador... Tá certo esse árbitro. Só um minuto, tá certo o árbitro. Porque jogador aqui no futebol brasileiro tem mania de apitar. Eles tomam conta do jogo. Mas foi bonito o Sabino falando. Não é. Você assiste... Você viu o Sabino falando? Sabino, jogador de São Paulo, saiu no intervalo e fez o seguinte comentário. Ele falou, eu não sou jogador de falar sobre arbitragem. Tinha expulsado o jogador do Santos no intervalo. Não sou jogador de fazer isso, mas o que o árbitro está fazendo hoje em campo, não só no lance específico, está passando muito do limite. Ele já fez com a gente, agora fez com o Santos, eu tenho que falar. Porque jogador de futebol hoje, assim como o futebol, é melindrado, é nutelado, é gourmetizado, é uma frescura. Pega um jogo da Premier League, pega um jogo do Campeonato Espanhol, pega um jogo da Champions League e veja se os jogadores lá fazem o que os jogadores fazem aqui. O árbitro dá um lateral, vai 10 em cima do cara. O árbitro dá um amarelo, vai 10 em cima do cara. O árbitro tá esperando o VAR. Mas isso foi assim a vida toda. Então aí vem um juiz que tem e tá coberto de razão. Tá bom, mas vamos lá. Mas parabéns pra mim, não, João pra Vitor. Mim, não, Benja, eu concordo. João Vitor Gobi, parabéns. Pra mim, Benja. Parabéns, João Vitor Gobi. É isso aí mesmo. Põe moral, xinga mesmo, dá cartão. Porque se árbitro não tiver personalidade que nem esse cara tem, não tem jogo aqui. Não é, a bola para 15 minutos, cara. Pô, mas hoje, Benja, vamos lá. Pra mim, o que atrapalha... Não, eu concordo com você. Eu acho que... Eu sou old school. Eu acho que tem que deixar, o pau cantar. Acho que é a minha opinião. Só que hoje, Benja, a regra diz que só um jogador, que é o capitão, pode falar com o árbitro. Se o capitão é o goleiro, ele pode designar um jogador de linha para poder falar com o árbitro. Isso. Hoje, Benja, se você pegar todo o banco de reserva a comissão do Abel, por exemplo, já foi todos expulso porque foram discutir com o árbitro vai lá, pum, amarela um, bum, porque e eles vermelho querem apitar o jogo, deixa eu terminar. Aí tem jogador mesmo que vai falar alguma coisa que tá no banco, bum, é expulso, nem entra em campo, ou tomou amarelo. Aí já não vai jogar mais, porque se o treinador for botar um jogador que já tá amarelado, é burro. Você jogou na Europa, por que vocês não apitam o jogo lá? Como não? Como que não? É igual aqui? Posso te dar um exemplo? Aqui? Vou te dar outro exemplo. Sabe qual tá no banco de reserva? É terrível. Sabe a única coisa que era mais gostosinho de estar ali? Era que o treinador tava de em pé, olhava aqui, olhava pra trás e falava assim, vamos meter uma pressãozinha no juiz? Nós levantava, era uma gritaria do caramba. Tudo bem, então, igual assim, aqui? E era uma pressão igual, e aqui, mano, a Premier League é assim? Hoje jogadores, se você pegar os jogadores, eles não podem falar mais nada. Jogador no Brasil não é que ele quer falar, ele quer apitar o jogo. Só que se você não pode falar com o árbitro, e já vai tomar um amarelo, então o árbitro, me desculpa, mas o árbitro também é via de mão dupla. Parabéns pro árbitro. Então o árbitro não pode falar a mesma coisa. Se tá na regra, bem, o fato dos jogadores se comportarem como se comporta aqui, a cirandinha em volta do juiz toda vez, não dá o direito ao árbitro de tratar os outros como ele não se deixa de ser tratado. Porque uma coisa é ele não querer que o cara venha apitar o jogo. Só que ontem não foi isso que aconteceu. Ele começou a xingar um menino de 18 anos, como disse o Alexandre Matos, quando o cara tá longe, e os jogadores do São Paulo vêm perto. Você percebe pela reação dos jogadores do São Paulo. E se o menino fala a mesma coisa, ele expulsa o menino. Então, tem que expulsar mesmo, porque tem que expulsar mesmo. Tem que ser xingado. O juiz tem que ter personalidade. Mas peraí. O futebol, o jogador no futebol brasileiro só vai aprender xinga daqui, assim. xinga de lá, que nem era com o Godoy. Aí beleza. Então ele tem Geração melindrada. Ele xingar, ele tem que aceitar. Mas aí se xinga ele, então o juiz é melindrado também. Porque se xingar ele vai lá e expulsa. Mas, ô Benja, então o juiz é melindrado também. Mas, ô Benja, é uma via de mão dupla. Mas peraí, como não? Se você não pode xingar o juiz, mas o juiz pode xingar. Ele não pode relatar na súmula. O Gabriel, menino, me mandou para aquele lugar e mandar para aquele lugar o outro jogador. Então, vou repetir. Eu citei o Godoy xingava e deixava xingar. É isso. Porém, jogador não apitava jogo. É diferente. Não, mas peraí. O Godoy era um cavalo, os caras eram cavalo com ele. E era o menino foi cobrar um lateral, Benja. E ele foi lá e ofendeu o moleque. Alguma coisa não foi de graça. Mas, ô Benja, não foi de graça. Eu assisti um jogo do São Paulo, mas a hora que acontece o arremesso lateral, que existe ali uma mobilização dos jogadores, é um menino de 18 anos que vai bater um lateral
E o árbitro, acho que manda ele bater rápido, porque o Santos estava esperando alguma coisa. Que segura um pouco a bola na hora da cobrança. É que o Rony, é que você não viu? O Rony pega a bola e joga a bola longe. Joga a bola pra trás. E aí o menino vai lá e pega a bola. Exato, mas é que tá, é uma situação, Benja, que o que gera a comoção é justamente o fato dos jogadores do São Paulo comprarem a briga. Porque a geração. Vezes, a questão não é a geração. É que os jogadores eles jogam com a regra, Benja. Os jogadores eles se colocam numa condição de... Beleza, não é pra xingar o árbitro, mas a gente também não admite ser xingado. Eu concordo com você que tá chato. Mas se hoje mudou a regra, porque muita coisa mudou no futebol, Benjamin, e essa gourmetização também faz parte da mudança. Porque o amarelo não é que ele não tá pitando o jogo. O amarelo é um amarelo... O xingamento não é porque o jogador tá querendo mudar o lateral. Se você não criar uma geração de árbitros com personalidade e que, graças aos jogadores atuais brasileiros... Mas, por exemplo, o Klaus, ele não xinga ninguém. O Daronco não xinga ninguém. Mas tudo bem, ele não xinga, mas os jogadores apitam o jogo do mesmo jeito. Então, mas hoje no futebol brasileiro... Hoje no futebol brasileiro, você tem 23 árbitros em campo. 23 árbitros em campo. Então... Aqui é muito chato, gente. Tô te falando, você pega qualquer jogo da Premier League, pega o pior. Não tô falando de City e Arsenal. Pega o pior, a bola rola, o jogo flui. Aqui não. Aqui é um lateral, para. Aqui o goleiro faz uma defesa, 2 minutos no chão. Sempre foi assim. Então, sempre foi assim, não? Sempre foi assim, não. Pelo amor de Deus. De uns anos pra cá, virou isso. Então, já que jogador quer apitar jogo, já que treinador quer apitar jogo, tem que ter árbitro que faz assim mesmo. Tá certinho. Eu que desço o pau na arbitragem brasileira, sou um ferrenho crítico da arbitragem brasileira, aplaudo esse árbitro. Mas o problema, Benja, Pessoal, vocês viram o que aconteceu ontem à noite no clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi. Ainda no primeiro tempo, o árbitro da partida, João Vitor Gobi, mandou o lateral esquerdo do Santos, o Vinícius Lira, ir tomar naquele lugar. Os jogadores ficaram revoltados. A maioria ouviu. E, inclusive, jogadores do São Paulo, que estavam próximos ao lance, ficaram indignados com a postura do árbitro João Vitor Gobi. Todo mundo foi cobrar o árbitro. Todo mundo. Não se faz isso, gente. Não se faz isso. Mandar o jogador tomar aquele lugar, não pode. No passado, bem lá atrás, era meio que comum isso. Hoje em dia, ninguém aceita mais. E com razão, não tem mais cabimento. Então, quando o árbitro expulsa o Gabriel Menino e o Gabriel Menino chama ele de merda, ele não pode relatar isso na súmula. Porque ele mandou o Vinícius Lira ir tomar naquele lugar. O que deveria acontecer nesse momento? Esse árbitro deveria ser punido nacionalmente por, no mínimo, 1 mês. Sangrar o bolso dele. Um árbitro desse ganha, por partida, R$7 mil pelas pesquisas que eu fiz. Ele apita mais ou menos 8 jogos por mês, quarta e domingo. O que dá um total de R$56 mil mensais. Repito, a punição tem que ser de, no mínimo, 1 mês e válida em todo o território nacional. Sangrar o bolso desse camarada. Não pode fazer isso, gente. Não pode. Porque quando o jogador xinga o árbitro, ele é expulso imediatamente. E dependendo do que constar no relatório, vai para o STJD ou para o TJD, no caso da Federação Paulista de Futebol, o jogador é punido severamente. O árbitro não pode fazer isso. É uma vergonha o que João Vitor Gobi fez ontem no Morumbi. Pior do que isso, é um árbitro em quem a Federação Paulista de Futebol deposita esperança. Tanto que foi o 3º clássico dele que ele apitou neste ano. Temos menos de um mês de campeonato. Ele apitou Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo e agora apitou Santos e São Paulo. Uma vergonha. Esse árbitro tem que ser punido por, no mínimo, 1 mês e fazer sangrar do bolso dele e ele ser exposto nacionalmente como mal educado que ele é. Não se faz isso. Que falta de preparo, gente. Que falta de preparo. É isso aí, galera. O pessoal falando sobre o São Paulo, essa vitória ontem, falando também ali da questão da polêmica ontem, né, do árbitro que apitou essa partida. Os jogadores do Santos reclamando ali, falando que ele xingou o jogador da equipe do Santos. O Benja falando aí, né, que concorda com o árbitro, até aplaudindo, né, a atitude do árbitro. E o futebol, eu concordo em partes aí com o que o Benja falou, né? Tem que ter também limites, né? O juiz, se um jogador xinga o árbitro, ele acaba dando o cartão ali, às vezes até expulsando. Então o juiz, às vezes,
tem que ter um pouco mais de cuidado também. Mas o futebol, eu concordo com o Benja, tá muito chato ali, às vezes os caras numa fazeção de cera para cobrar um lateral é uma enrolação, para cobrar uma falta também é uma enrolação, né? Os caras ficam fazendo cera, cozinhando ali o jogo, e o árbitro, segundo relatos aí dessa partida de ontem, acabou xingando ali um jogador do Santos, e ficou essa reclamação, né? O Matos aí, pelo lado do Santos até reclamou bastante, né? Mas eu acho que isso mais é um chororô ali. Se o Santos tivesse ganhado a partida, nada disso teria acontecido, mas ali um chororô mesmo pelo lado do Santos, que acabou perdendo o jogo. O São Paulo venceu a partida, mais um resultado muito importante aí para o São Paulo, principalmente do Campeonato Paulista, que estava pressionado, tinha um risco ali de rebaixamento, mas com essa vitória o São Paulo ficou numa situação um pouco melhor no Campeonato Paulista, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. No Brasileiro estreou muito bem, vitória contra o Flamengo, e agora tem mais uma partida aí na sequência, Campeonato Brasileiro e depois Campeonato Paulista. O Tricolor aos poucos, né, vai entrando aí nos trilhos. O Crespo vai achando aí um jeito desse time jogar, e ontem foi um resultado muito importante. E o próximo jogo do São Paulo vai ser o Santos novamente, mais um clássico contra o Santos. Essa partida que vai ser na Vila, quarta-feira, às 20 horas, é o próximo adversário do São Paulo, o Santos. O Tricolor que vai em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro, quem sabe, né, conquistar aí mais 3 pontos agora no Brasileirão. Esse jogo de ontem foi pelo Paulista, e agora mais um jogo aí, mais um Sansão aí pela frente contra o Santos na próxima quarta-feira. É isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou aí dessa polêmica. Você acha que o Benja tá certo? Ou você acha que o Michel Bastos e o Mano estão certo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou aí desse lance, dessa reclamação. Comenta aqui abaixo, se inscreva aí no canal para estar recebendo todos os vídeos. Valeu e até a próxima, galera.